Olá, alunos! Nós vamos iniciar agora a nossa aula sobre testes de hipóteses paramétricos. Bom, o que nós temos aqui? Muitas situações, na prática, o que agora passa a ser o interesse do pesquisador? É ele verificar se uma afirmação, julgada ser verdadeira, se ela realmente tem aquele valor quando nós olhamos para o parâmetro de uma população. Por exemplo, afirma-se, que a produtividade média do milho anual seria de 1.000 sacas de milhos, ou seja, então todo ano espera-se que se tenha uma produção média de 1.000 sacas de milho. Aí o que acontece? Às vezes em um determinado ano, o ano choveu muito ou choveu pouco, e aí a um determinado produtor, ele acabou que ele verifica que ele não conseguiu essas 1.000 sacas de milho. E ele verificou que às vezes ele encontrou um número menor de sacas de milho. Foi um ano muito difícil, com poucas chuvas, ou ventos muito fortes, que acabou atrapalhando ali a plantação. Então, ele verifica, ele desconfia. O que acontece? Ele desconfia que aquilo não é mais verdadeiro. Então, aí é onde entra o teste de hipótese para nós testarmos. Será que realmente a média daquela população, que vem sempre mantendo aquele mesmo valor, será que esse valor continua sendo o mesmo? Porque pode sim acontecer variações, a população tem um comportamento diferente e esse comportamento faz com que a média também mude. Então, é isso que o teste de hipótese faz, tá? Então, outro exemplo, a gente pode testar o peso médio de um determinado animal. Então, às vezes a gente está ali alimentando um animal, vamos pensar às vezes aí em gado, alimentando o gado para engorda para ir para o abate. E aí você usa determinada ração. E aí, de repente, com o tempo, você começa a verificar que os animais não estão mais comendo a ração da forma que eles comiam. Ou seja, então o ganho médio de peso deles não está sendo significativo. O que acontece? Se esperava ali uma média de 350 quilos para um animal, e aí está observando que essa média caiu. E aí, então, entra-se o teste de hipótese para verificar. Por quê? Porque quando se faz o teste de hipótese, se faz baseado em uma amostra. Só que o que nós já discutimos em sala de aula? As amostras, elas apresentam grande variabilidade entre si. Eu posso chegar na turma de vocês, pegar 10 alunos e calcular a altura entre eles. Outro aluno vai lá e toma outro grupo de 10 alunos e a altura daqueles outros 10 ser diferente da minha amostra. E por que isso acontece? Por conta da variabilidade entre as pessoas que compõem a nossa amostra, tá? Posso medir se os comprimentos médicos de antebraços de duas espécies de morcegos, se elas são iguais ou se elas não são. Se a taxa de queima de um propelante de aeronaves ela está no nível correto ou não. Se o calor que é liberado de uma mistura de cimento ela está na temperatura certa. Então, observe que a estatística ela é amplamente aplicável em qualquer área que nós formos trabalhar. E o que são essas afirmações que nós fazemos, São o que nós chamamos de hipóteses estatísticas que vão ser referentes aos parâmetros, ou seja, então nós vamos ver testes de hipóteses, a princípio o quê? Nós temos uma afirmação sobre o parâmetro, tá? Na aula de hoje nós vamos ver para a média, tá? Lembrando que a média para a população é conhecida pelo μ, que é uma letra grega, e aí nós vamos verificar por meio de dados de uma amostra tirada dessa população se essa hipótese, se essa afirmação vai ser verdadeira, ela continua sendo verdadeira, ou se há alguma evidência que me leve a desconfiar que ela não seja mais aceita. Bom, então o ramo da estatística, que trata esse problema, ou seja, que tem uma afirmação e quer verificar se essa afirmação é verdadeira, é conhecido por esse nome, teste de hipóteses, tá?
Ou seja, então, por meio desse teste, baseado em uma amostra dessa população, nós vamos conseguir afirmar ou inferir sobre essa população. Se essa média, se essa variância, ou se a proporção dessa população, se ela continua sendo esse mesmo valor, tá? O que é a diferença no teste de hipótese quando nós olhamos lá para o intervalo de confiança, que foi o conceito anterior que nós aprendemos? Lá no intervalo de confiança, a gente buscava cercar o nosso parâmetro por um intervalo, né? A gente tinha ali o nosso parâmetro populacional desconhecido e a gente queria, ao invés de afirmar um valor pontual, a gente agora usava um intervalo para isso. Aqui no teste de hipótese, não. Nós vamos ler o enunciado do nosso exercício, nós vamos formular a nossa hipótese baseada nesse textinho e a partir dessa hipótese, com os elementos da minha amostra vindo dessa população, nós vamos afirmar o seguinte: eu aceito ou eu rejeito essa minha hipótese que nós formulamos. Bom, se nós então estamos falando de hipóteses, nós precisamos conhecer essas hipóteses. Então, nós teremos duas hipóteses. A primeira hipótese é chamada H0, tá? E por que zero? Ela é também conhecida como hipótese de nulidade, porque é a hipótese que nós vamos testar, tá? Então, vamos supor que lá no exemplo do milho que eu dei no início, né? A gente sabe que a média seria igual a 1.000 sacas de milho. Então, lá seria H0 igual a Mi igual a 1.000. Ou seja, aquilo que eu conheço que é o verdadeiro. Então, se é o meu H0, né, eu vou supor que é verdadeiro, então eu tenho que criar uma outra hipótese que vai contradizer essa hipótese que eu vou assumir, e aí ela vai chamar que é a nossa hipótese alternativa, e aí a gente chama de H1, tá? Alguns autores chamam de HA, por vir de hipótese alternativa, tá? Aqui nós vamos usar H0 e H1. H1, então, é qualquer hipótese que vai contrariar o H0. E daqui a pouco nós vamos detalhar melhor essas duas hipóteses. Bom, então, para eu construir a minha hipótese, H0 e H1, depende do meu grau, do meu conhecimento, seja ele biológico, seja ele agronômico, seja ele mecânico, químico, porque eu preciso saber do fenômeno que está acontecendo para eu poder ter as informações suficientes para eu construir a minha hipótese. É claro que aqui nos nossos exemplos, nós vamos tirar essas hipóteses pela leitura do meu problema. Mas lá no caso do exemplo das sacas de milho, por exemplo, se qualquer produtor, por exemplo, se ele sabe que anualmente ele sempre tem que colher ali 1.000 sacas de milho, ele observar que em um determinado ano ele não conseguiu atingir esse valor, então, ou seja, ele está ali vivenciando aquela situação, então, pelo conhecimento dele, ele verificou que ele não vai conseguir colher, né, a mesma quantidade de milho que ele tem feito anualmente, tá bom? Mas assim, ok, entendemos que nós temos que analisar o contexto, nós temos que analisar o ambiente, o que é o problema em si, mas mediante a amostra que nós tomarmos para fazer o nosso teste estatístico, tá? E quando a gente concluir em relação lá à nossa hipótese, se a gente vai rejeitar ou não rejeitar a nossa hipótese nula, a gente sempre vai correr o risco de tomar uma decisão errada. Por que isso? De novo, voltando lá na questão das amostras. As nossas amostras, elas apresentam grande variabilidade. Por isso que eu sempre falo para vocês o seguinte, quando se vai lançar, por exemplo, uma vacina, por que se testa várias vezes? Porque nós não podemos lançar uma vacina, um medicamento no mercado com poucas pesquisas e correr o risco de talvez matar a população. Então, por isso que é sempre quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho, e aí você tem que basear na sua amostra, você tem que fazer vários experimentos para você concluir de forma mais precisa, para que a gente não corra o risco de interpretar baseado apenas em uma amostra e levar a uma conclusão errada, tá? Então, isso acontece por conta dessas variações dentro da nossa as amostras, tá? Bom, e como então eu falei que nós podemos sim cometer alguns erros, eu vou mencionar para vocês o nome desses erros. Nós não vamos propriamente calculá-los, tá? Mas eles são chamados de erros tipo 1 e erros tipo 2, tá? Esses dois erros, eles simplesmente é o seguinte, tá? É
essa tabelinha que está aqui nesse slide, ele já está resumindo o que está escrito, tá? O que acontece? Então, vamos supor que nós montamos, sempre o teste de hipótese sempre vai ter o H0 e o H1. Vamos supor que o nosso H0 é verdadeiro. Eu vou testar se ele é verdadeiro ou não, e ele é verdadeiro, ou seja, não é para nós rejeitarmos. Ok, então acompanhe comigo. Se ela é verdadeira e eu não rejeito essa hipótese, eu tomei a decisão certa, porque ela era verdadeira e eu não rejeitei essa hipótese. Pode acontecer de você tomar uma amostra dessa população em que você vai rejeitar essa afirmação. Só que eu já estou falando para você que essa afirmação ela é verdadeira e nós rejeitamos. Quando isso acontece, de nós rejeitarmos algo que é verdadeiro, nós estamos cometendo o que a gente chama de erro tipo 1. E esse erro é conhecido pelo nosso erro alfa. Sim, esse mesmo alfa é aquele alfa do nível de significância que nós aprendemos lá no intervalo de confiança, tá? E aí, quando a gente não rejeita esse H0 e esse H0 é verdadeiro, a gente comete, né, o erro que seria, não é nem erro, né? A decisão correta passa a ser 1 menos esse alfa, porque o nosso erro é o alfa. Então, 1 menos alfa é a minha decisão correta, que é aquele meu nível de confiança lá do intervalo de confiança. Bom, então agora vamos considerar que o nosso H0 é falso. Ou seja, eu estou testando, eu vou testar ela, mas ela é falsa. Ela é para ser falsa. Caso eu não rejeite, vamos supor, eu posso pegar uma amostra dessa população e não rejeitar essa hipótese que é falsa. Se eu não rejeito, ou seja, quando eu não rejeito, gente, eu aceito. Eu vou concluir o seguinte, eu vou concluir que eu aceito uma hipótese, só que essa hipótese ela já é falsa. Ela é para ser falsa. Então, o que acontece? Aí a gente comete o chamado erro tipo 2. Se eu não rejeito, tá? Então, se eu não rejeitei essa hipótese e essa hipótese é falsa, eu cometo o chamado erro tipo 2. E esse erro tipo 2 é conhecido como erro beta, tá? Que beta é uma outra letrinha grega. De contrapartida, se eu rejeitei, peguei uma amostra da população e eu rejeitei essa hipótese e essa hipótese realmente ela era falsa, então eu fiz a minha decisão certa, porque eu rejeitei algo que não era verdadeiro. E aí a gente fala então que a nossa decisão é 1 menos beta. Por que 1, pessoal? Sempre lembrando, qual que é a probabilidade, né, de menos infinito a mais infinito, né, da região abaixo do gráfico, entre o meu eixo X ali e 1. Não existe probabilidade maior do que 1, certo? E aí vocês poderiam dizer, professora, vamos supor que lá para frente a gente vai fazer um trabalho mais detalhado, algum TCC, alguma pesquisa. Como que eu posso fazer, então, se eu tenho ali um trabalho para ser feito, para fazer um teste estatístico, como que eu vou fazer para eu não cometer nenhum desses erros? Para eu não rejeitar algo verdadeiro e não aceitar algo que seja falso. Simplesmente a gente aumenta o tamanho da nossa amostra. Eu sempre falei para vocês, né? A nossa amostra precisa ser representativa. A gente tem cálculos, tem fórmulas de como seria o nosso tamanho amostral. Por quê? Se nós não pegamos uma amostra representativa e um tamanho, né, que minimize para nós os nossos erros, nós vamos ter grandes variações e nós podemos fazer conclusões erradas para um experimento. Então, aumentando o tamanho da nossa amostra, nós conseguimos diminuir esses erros. Tá bom? Mas não é também tão exorbitante. Existem as fórmulas que nós podemos prever para calcular esse tamanho amostral. Bom, seguindo aí, então, como eu falei para vocês, eu vou detalhar melhor os testes. Por quê? Agora aqui nos testes de hipóteses, nós temos 3 tipos de testes que nós podemos usar. Tá? E aí, então, mediante a leitura dos exercícios, nós vamos ver todos os exercícios práticos. Mediante a leitura do enunciado, nós vamos definir pela própria leitura, ele vai nos direcionar qual tipo de teste que nós vamos fazer. O primeiro teste que tem, aqui estou mostrando no genérico para vocês,
tá? O primeiro teste que nós temos aqui é chamado teste bilateral. Por que teste bilateral? É aquele teste em que a nossa região de rejeição, ele vai ser nas duas caudas. Então, sempre o erro alfa, que é chamado nosso nível de significância, ele sempre vai ficar nas caudas. Ou ele pode estar só na cauda à esquerda, ou somente na cauda à direita. Ou ele pode estar nas duas caudas. Então, quando eu falo teste bilateral, é porque esse erro alfa, observem aqui no desenho, ele fica metade do lado direito e metade do lado esquerdo, tá bom? E aí, qual que é o tipo de teste de hipótese que vai determinar esse tipo de desenho? Primeiro, o nosso H0, que é a nossa hipótese nula, pessoal, nós sempre vamos testar aqui no nosso curso, sempre a igualdade. Então, seja tanto para a média, quanto para a proporção, quanto para a variância, que nós ainda vamos ver, sempre o meu H0 vai falar mi igual a um valor, proporção igual a um valor, variância igual a um valor. Sempre igualdade. Bom, então se eu tenho sinal de igual no H0, quais que são os outros três sinais que diferem do igual? Seria o sinal de diferente, o sinal de maior e o sinal de menor. Cada um desses três sinais indica para nós o tipo de teste que nós vamos usar. Nesse caso aqui, nós vamos testar mi igual a θ, lembrando que esse θ aqui é genericamente, tá? Mi igual a θ e contradizendo com mi diferente de θ. Então, então quando eu testar uma igualdade com sinal de diferente, nós vamos ter uma região bilateral. Ou seja, aquele nosso alfa, que é o nosso erro, tá? Que é o nível de significância, vai ficar metade na cauda esquerda, metade na cauda direita. Por isso, e aonde ficam os nossos erros, pessoal? Lembra que lá no início eu comentei, né, lá no caso dos erros, eu comentei que a gente pode aceitar, pode rejeitar ou não rejeitar o H0, tá? Eu posso falar rejeitar ou aceitar. Para não confundir muito, eu prefiro usar rejeita ou não rejeita, tá? Quando a gente rejeita H0, significa que os valores da estatística que nós vamos calcular, eles vão cair nessas áreas aonde tem a minha região de rejeição. Se o valor da estatística do teste, que daqui a pouco nós vamos fazer os exemplos, se esse valor que nós calcularmos lá, ele cair entre esses dois valores, tá? A gente vai falar que cai na região de não rejeição para o H0. Então, sempre a gente vai concluir para o H0, se a gente vai rejeitar ou se a gente não vai rejeitar, correto? Daqui a pouco no exercício aplicado vai ficar mais claro para vocês. Bom, quando eu tenho um tipo de hipótese desta forma aqui, ou seja, H0 o mi igual ao θ, contradizendo o H1 mi maior do que θ. Então, quando a gente testar a igualdade com o sinal de maior, nós estamos falando em um teste unilateral à direita. Ou seja, tá? Se a gente olhar aqui para o desenho, a parte maior do gráfico, né? Aonde explode ali para o mais infinito, é a nossa área direita do gráfico, certo? Portanto, o nosso alfa agora, ele não divide por 2, como no caso bilateral. Nesse caso unilateral à direita, ele vai ficar somente na cauda à direita. Então, aonde tiver o meu alfa aqui, nós temos ali a nossa região de rejeição para o H0. E toda a área abaixo desse ponto, que nós vamos aprender lá, olhar lá na tabela, toda essa área abaixo, aonde que está fora do meu alfa, eu tenho a minha região de não rejeição. Então, igualdade com sinal de maior, nós temos todo o nosso alfa na cauda direita.
E agora ficou fácil para eu ver o último teste. Se eu testo uma igualdade, ou seja, mi igual a θ, contra um sinal de menor, ou seja, mi menor do que θ, então agora o meu erro alfa, ele fica somente aqui ó, na minha cauda do lado esquerdo. E aí, então, meu alfa aqui é onde fica a minha região de rejeição e tudo que sobra acima desse ponto fica sendo a minha região de não rejeição para o H0. Então, sempre a gente vai rejeitar ou não rejeitar o H0. Claro que quando nós rejeitamos o H0, eu rejeitei H0, professor, então é porque o H1 é verdadeiro? Não necessariamente. Por quê? Lembra que eu falei a questão da diferença entre as amostras? Quando nós rejeitamos o H0, o que a gente pode concluir? A gente não pode afirmar de imediato que o H1 é verdadeiro. Nós precisamos dizer o seguinte, há evidências de que o H1, que nós estamos afirmando o H1, seja verdadeiro. E por que há evidências? Porque eu estou concluindo baseado em uma amostra. Para eu verificar que realmente o H1 seja verdadeiro, eu preciso tomar outras amostras daquela população para poder afirmar categoricamente que aquele H1 seja verdadeiro. Então, as nossas amostras aqui, os nossos exemplos, nós vamos, se a gente rejeitar o H0, então, a gente pode dizer que há evidências que o H1 seja verdadeiro, mas não afirmá-lo com 100% de certeza. Bom, vamos lá. Como eu mencionei para vocês, dentro aqui no nosso teste de hipótese, nós vamos ver para 3 situações. Nós vamos ver teste de hipótese para a média, para a variância e para a proporção. Independente de qualquer parâmetro que nós formos calcular, eu resumi todos os testes estatísticos em um algoritmo, tá? E como que vai ser esse algoritmo? Dentro de cada um deles, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o enunciado do nosso exercício. Na leitura do enunciado, o que a gente precisa fazer? Formular as nossas hipóteses, H0 e H1. Lembra que o H0, eu já mencionei para vocês, que o nosso H0 sempre vai ser uma igualdade. Mi igual a um valor, ou P igual a um valor, ou sigma quadrado igual a um valor. O nosso H1, a gente vai ler o texto e interpretar o texto para saber se eu vou usar o sinal de diferente, o sinal de menor ou o sinal de maior. Então, vai ser uma dessas 3 situações. Li, então, meu exercício, montei a minha hipótese H0, H1, vou pegar o meu alfa. Por que eu tenho que olhar para o meu alfa? Porque é o meu alfa que vai saber para eu direcionar a minha cauda. Se ele vai ser um teste bilateral, se ele vai ser unilateral à direita, ou se ele vai ser um teste unilateral à esquerda. Então, eu pego o meu alfa e aí eu construo essa minha região de rejeição e de não rejeição. E lembrando sempre, as regiões de rejeições são sempre onde fica o alfa, que é nas caudas. Aquela região central do nosso gráfico, que é aquela parte mais branca, mais clara, né, é aonde fica a nossa região da confiança, tá? Os nossos erros sempre ficam nas caudas. E aí depois a gente vai ter uma estatística específica, então se eu vou calcular para a média, eu vou ter uma fórmula. Se eu for fazer para a proporção, tem a fórmula para ela, e para a variância também tem a sua fórmula. Aí o que a gente faz então? Fiz a minha hipótese, construí a minha regra, a minha região de decisão, peguei a minha formulazinha, que tudo tem fórmula, ainda bem, né? Muita atenção nas fórmulas. Calculei a minha fórmula, aí eu vou ver o seguinte, o valor que eu encontrei aqui na minha estatística, aí eu vou olhar lá para o meu desenho. Se esse valor que eu calculei, ele cair dentro da onde tem as caudas, onde tem o meu erro, significa que ele cai na região de rejeição para o meu H0. Então, o que eu vou escrever? Aí nós vamos concluir. Aí, nesse tópico do curso, nós vamos ter que escrever essa conclusão. Aí a gente vai escrever o seguinte, como Z calculado
é maior que 1,96, rejeita-se H0 a 5% de significância, ou seja, a média não é igual a 10. Tá? Estou dando um exemplo genérico, daqui a pouco nós vamos ver os exemplos e vai ficar mais claro, certo? Peguei aqui a minha estatística, olhei para o meu desenho, a minha estatística caiu lá naquela parte mais clara, lá na região de não rejeição, ele não caiu na cauda. Se ele caiu então na região de não rejeição, então nós vamos concluir. Como V calculado é menor que 1,96, não se rejeita H0, ou seja, a média é igual a 10. É isso que nós vamos fazer dentro desse curso, tá? Nós vamos olhar, ler o nosso exercício, tirar o nosso H0 e H1, e de novo, H0 igualdade. H1 vai ser sinal de diferente, maior ou menor. Constrói a nossa região, calcula a minha estatística, olho para o meu desenho e verifico aonde que aquele valor vai cair ali, né? Comparando uma reta mesmo, pessoal, tá? E aí a gente vai e escreve a nossa conclusão. Eu vou pausar a nossa aula aqui para vocês degustarem um pouco o que foi explicado e vou gravar uma próxima aula com os nossos primeiros 4 exemplos, tá? O primeiro teste de hipótese que nós vamos ver é para a média. E no caso para a média, nós vamos ter 2 situações. Vai ter situações que nós vamos usar a tabela do normal e situações que nós vamos usar a tabela de T. Então, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.